Irmãos queridos, graça e paz, na noite desta quinta-feira, com temor e tremor, a nossa reflexão será no Evangelho de Jesus Cristo, segundo narrou Mateus, no capítulo de número 5 e os versos 1 e 2, que diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: que Deus abençoe a sua palavra. Há uma outra tradução, meus irmãos queridos, que diz que Jesus, ele abriu a sua boca e os ensinava. Esta é a primeira lição do Sermão da Montanha, nos apresentar o pregador, não mais um pregador. Não um pregador de renome, um pregador de sucesso ou afamado, mas o pregador dos pregadores, que é Jesus Cristo. Na verdade, meus irmãos, aqui está o amor de Deus para conosco, visto que Deus volta a falar com as suas ovelhas, o Verbo se faz carne, Deus vem ao nosso encontro. Num momento, meus irmãos queridos, bem similar a Israel, quando visitado por Deus naquele monte a tremer. Agora, meus irmãos, nós temos Jesus acalmando a tormenta, mas de uma maneira muito especial, agitando o nosso coração. Observem, meus irmãos, que Deus ele volta a comunicar graça à sua igreja. Deus começa, meus irmãos, novamente a estabelecer e a edificar a sua igreja, visto que ouvir a voz de Jesus é deveras o meio de graça, não é mais um meio de graça, é o meio de graça. Mateus capítulo 4, verso de número 23, Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29, ser ensinado por Jesus é deveras a melhor maneira de vivermos. João, Evangelho, capítulo 6, versículo 45, ouvir Jesus, igreja, é deveras a nossa bem-aventurança, a nossa alegria. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, Moisés, meus irmãos queridos, no monte trouxe a lei, agora Cristo no monte traz para nós lei e graça. João, capítulo 1, versículo de número 17, Cristo com suas palavras transcende a lei de Moisés. Cristo, meus irmãos, explica a lei e a aplica quando diz: eu, porém, vos digo. Cristo ultrapassa a mesma. E aqui, meus irmãos, nós encontramos o firme fundamento de Deus. Como Paulo escreveu ao seu pupilo Timóteo na sua segunda carta, no capítulo de número 2, verso de número 19, Paulo diz: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O pregador desse sermão da montanha tem uma reputação tal, como nos é dito, meus irmãos, em João capítulo 1, verso de número 18, como nós podemos averiguar em Hebreus capítulo 1, verso de número 3, como nós podemos também verificar em Colossenses capítulo 1, versículo 15, e também, meus irmãos queridos, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 4, versículos 4 a 6, o pregador do Sermão da Montanha é uma pessoa ímpar, admirável, é uma pessoa atraente e impactante, sua obra é singular, ela é poderosa, a sua obra é redentora, a sua obra é eterna, sem adição. Com este sermão, meus irmãos, Jesus revela o estilo de vida da igreja. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 11, capítulo 7, versículos 21 a 23,
Todos os crentes em Jesus devem viver assim, não é algo opcional. Este sermão da montanha não é um menu que você escolhe como um cardápio de uma praça de alimentação. Nada do que é dito aqui é de tendência natural, ou seja, é meu, é seu, depende da nossa virtude, da nossa destreza. O sermão da montanha é o divisor de águas entre os ímpios e os crentes em Jesus Cristo. Não é uma cartilha de moralidade, faça isso, não faça aquilo. É uma descrição do caráter do cristão. Não é um código de ética ou um código de moral. Na verdade, meus irmãos queridos, aqui está a descrição do caráter da igreja. Preste bem atenção no contexto histórico da época em que Jesus transmite, em que Jesus apregoa estas verdades, e elas são esclarecedoras, meus irmãos. O contexto bíblico e religioso, meus irmãos queridos, era de silêncio. Lembra dos 400 anos de silêncio que vai de Malaquias até Mateus? O período chamado intertestamentário, um período de frieza, de esterilidade. Israel está imersa numa religião fria e estéril. Israel estava imerso numa religião superficial e insípida. Deus não estava no templo estava Anás e Caifás. Deus estava com João Batista no deserto. Lucas capítulo de número 3, versículos de 1 a 2. Mateus fala a esta nação fria, a esta nação morna, a nação judaica, e o objetivo de Mateus é apresentar Jesus como filho de Davi, o Messias prometido. Na verdade, Mateus é o evangelho mais judaico de todos os evangelhos. O Messias chegou, diz Mateus, e com ele o reino dos céus. Mateus 4, versículos de número 12 a 17. Esta mensagem, meus irmãos, abarca 4 grupos que lutavam pela hegemonia, queriam sobressair nestas épocas. Os fariseus, conhecidos com o seu tradicionalismo, com a sua superioridade. Para os irmãos terem uma ideia, esta classe elitizada, que deveriam ser os guardiões da lei, eles acresceram à lei de Deus cerca de 600 acréscimos, zelosos ao extremo, mas no cerimonial. Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6, Paulo fala desta classe. João capítulo 2, versículo 17, Jesus fala do zelo destes homens. Marcos capítulo 7, Jesus também cita acerca do moralismo ou do cerimonialismo destes homens, versículos 6 a 8. O segundo grupo, meus irmãos, que desejava e lutava por hegemonia é os saduceus, os famosos liberais. Não criam na ressurreição, viviam dentro de um claustro litúrgico, viviam, meus irmãos, para o aqui e agora, imediatistas, incrédulos. Jesus fala deles em Mateus 22, verso 23. O terceiro grupo que lutava por hegemonia são os essênios. Viviam às margens do Mar Morto, à parte, objetos da sociedade, ascetas, monásticos, maniqueístas, que apartavam o bem do mal, mas como que duas forças opostas. Meus irmãos queridos, se consideravam filhos da luz e os demais, os restos, trevas. Os zelotes compõem o último quadro destes grupos que lutavam pela hegemonia na época de Jesus. Zelotes são os portadores da espada, os justiceiros de Deus na terra, mas faziam, meus irmãos, uma justiça socioeconômica.
à base de porretadas, à base de passeatas, à base, meus irmãos, de ativismo radical, fanáticos. Então nós encontramos, meus irmãos, este cenário religioso, este cenário, meus irmãos queridos, social, do Sermão da Montanha, fariseus tradicionalistas, saduceus modernistas e liberais, essênios separatistas e zelotes ativistas. E Jesus, qual é o grupo de Jesus? Jesus não tem grupo, na verdade Jesus é o divisor de águas entre crentes e descrentes. Jesus não se assemelha a nenhum deles. Preste bem atenção no contexto político e econômico do Sermão da Montanha. Quando lemos, meus irmãos, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, observamos que Jesus está falando para pessoas que não tinham liberdade política. Eles eram coagidos por Roma, João 19, versículo 15. Eles não tinham liberdade econômica, eles pagavam altos impostos, e isto causava pobreza e escassez na nação. Mateus 23, verso 14. Eles não tinham liberdade religiosa, carregavam fardos pesados impostos pela religião. Mateus 23, versículo de número 4. A maioria dos judeus, meus irmãos, ou dos cidadãos de Israel, esperavam com sofreguidão um Messias gladiador, um Messias politicamente correto. Eles esperavam um líder militar e político para libertá-los da opressão de Roma. Para eles, o Messias guerrearia contra César e traria mais glória do que Davi, faria uma reforma política, econômica, radical para favorecer a nação de Israel. Mateus capítulo de número 14, versículos de número 20 em diante, e também João capítulo 6, versículos 14 e 15. Mas as palavras de Jesus são chocantes. As palavras de Jesus têm um tom diferente do esperado e gera frustração nas pessoas. Leia João capítulo 6, versículo 60 e o versículo 66. O discurso de Jesus foi dócil, de sujeição, de rendição, de amor, de julgar a toalha, ou melhor, de cingir-se com a toalha e julgar a espada. O discurso de Jesus foi de levantar a bandeira da graça e da paz de Deus. O discurso de Jesus foi de orar e não de guerrear, de amar e não de odiar, de perdoar e não de ofender. Foi diametralmente oposto ao que eles esperavam. Jesus veio, meus irmãos, diz Mateus capítulo de número 5, versículo 1 e 2, nos dar vida, um novo coração. O homem natural não pode assimilar o ensino de Jesus sem a ajuda do Espírito Santo, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo de número 2. Jesus, meus irmãos, ele agracia os pecadores aqui eleitos e arrependidos, mas em contrapartida ele choca, ele rechaça os fariseus e a companhia limitada, os aristocratas da religião, gerando, meus irmãos, uma frustração e uma revolta tal nestes homens que eles apelam. Leia Mateus capítulo 12, versículo 14, pasme, leia Marcos capítulo 3, versículo 6, fariseus entram em conluio com herodianos para acabar com Jesus. O discurso dele também é espantoso e causa admiração com a sua graça. Leia agora mesmo o final deste Sermão da Montanha, o capítulo 7 de Mateus, versículo 28 e 29, em conjunto com Marcos, capítulo 1, versículos 22 e 27. O tema deste sermão é dito por Jesus a Pilatos, Mateus 27, versículos 11 a 14, e também João, capítulo 18, versículos 36 e 37. Com este sermão da montanha, Jesus atinge todas as classes de pessoas, multidões. A eles Jesus diz, dê a capa,
Mas eles retrucam dizendo: Senhor, César já tomou tudo. Jesus então diz: dê. Mateus 5, versículos 38 a 42. Aos fariseus, Jesus diz: cuidado com o cerimonial, com o legalismo. Mateus 6, a partir do verso 1. Aos saduceus, Jesus diz: um cristão tem que ser santo, separado, diferente. Mateus 5, versículos 13, 14 a 16. Aos essênios, Jesus diz: piedade é a de coração e não a de aparência. Não se esconda em fuga. Mateus 5, versículo 8. Aos zelotes, Jesus diz: paz e amor e não guerra e espada. Mateus 5, versículos 43 a 48. O sermão da montanha exclui o orgulho, exclui a superficialidade, o engano do legalismo e também a irresponsabilidade moral e ética. Meus irmãos, eu termino na noite desse dia. O chicote de Jesus é de 4 pernas bem trançadas: graça, paz, misericórdia e perdão. Jesus realiza uma reforma não política, não econômica, não social, apesar de tocar nestes temas, mas ele realiza uma reforma no coração. E eu então pergunto a você na noite desse dia: quem quer um evangelho deste? Quem quer um reino e um rei assim? Em segundo lugar, nestes últimos dias, quem tem falado ao seu coração? Quem tem pregado ao seu coração? Em terceiro lugar, você deseja que o culto retorne para ouvir quem? Para servir a quem? Para ver quem? Se não for Jesus, esquece. Em quarto lugar, como anda o cenário bíblico e religioso do mundo em que você está inserido, da nação brasileira? Como anda o cenário bíblico e religioso da nossa Taubaté, da sua família, Igreja Presbiteriana em Taubaté? O que você, em quinto lugar, espera de Jesus? Em sexto lugar, você já faz parte do reino de Cristo? Cristo te governa, Ele é o teu profeta, Ele é o teu sacerdote, Ele é o teu rei. Em sétimo lugar, é a sua motivação diária viver para a glória de Cristo. Em oitavo lugar, se você sente um peso viver o sermão da montanha, você deveria agora mesmo examinar a si mesmo e não o sermão da montanha. Em nono lugar, você é feliz com Jesus? Você é uma pessoa bem-aventurada, ditosa, alegre no Senhor? E por último, Jesus veio para te ensinar a viver. Louve a Deus, dê a Deus glória, porque Jesus abriu a boca para falar a você. Você é deveras bem-aventurado. Imagine agora mesmo os discípulos sentados, acompanhando com seus olhares de expectativa todos os movimentos do Mestre e Senhor Jesus. Evidentemente que eles não imaginariam que naquele momento Jesus ministraria o tão conhecido e abençoador sermão da montanha. Talvez eles se sentiram como Maria, em Lucas capítulo 10, versículo 42, quedada aos pés do Mestre. Talvez eles se sentiram como Pedro, em João 6, versos 68 e 69, dizendo: Senhor, para onde iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. E temos crido e conhecido que Tu és o Messias, o Cristo da parte de Deus. Creio, meus irmãos, que um sentimento invadiu aqueles corações. Não podemos fazer nada sem Cristo. Creio, meus irmãos, que em uníssono seus corações bateram no mesmo compasso. Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Que Deus te abençoe. Paz de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão
sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus braços prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador.